Me parece que agora a China, a Índia, não tá te parecendo que tá tendo uma reorganização mundial? Tem gente que fala em reset econômico, muita coisa, mas não dá pra a gente ignorar que tá tendo um rearranjo, né, da economia, essa movimentação de refugiados, sanções. Que mundo que a gente está vivendo e dá para prever o mundo para daqui 5 anos? Tá uma coisa muito estranha, né? China vai suplantar os Estados Unidos ou não? Então tudo... Porque a gente está vivendo uma época da economia tão globalizada. Parece que isso evitaria guerra, evitaria conflito, porque estava todo mundo muito... Aí a gente tem a Inglaterra saindo da União Europeia, né? Sim. E vários movimentos mais nacionalistas. O que está acontecendo com o mundo na sua visão mais ampla, assim? Eu acho que o primeiro fator que é realmente fundamental é que a gente cresceu em um mundo, né? Assim, eu, por exemplo, eu cresci acima de os anos 90, que foi uma época Fria. pós-Guerra Fria. Guerra Fria é anos 80. Ou seja, isso. A Guerra Fria termina com a queda do Muro de Berlim, depois o colapso da União Soviética, no início dos anos 90. Isso. A partir desse momento, vamos dizer, uma confiança histórica do Ocidente. É publicado um livro do Francis Fukuyama, que é muito famoso, sobre o suposto fim da história, dizendo que a gente chegou a um momento na civilização em que, aos poucos, todo mundo vai se transformar em uma democracia liberal. E é isso. Ele acreditava nisso. Isso. Ou seja, achando que os anos 90 eram o fim de um longuíssimo... Que, obviamente, em retrospectiva, é uma loucura. A história nunca acaba. Mas, assim, o livro dele também tem algumas nuances. O fim da história, né? O fim da história, dizendo, agora, tudo que resta é a transformação de sociedades ao redor do mundo em democracias liberais. Entendi. Porque é isso que as pessoas querem. Também é preciso lembrar que, naquela época, a Rússia era democrática. Verdade. Era super bagunçada, mas era democrática. A China acabava de ter as grandes manifestações pró-democracia em Pequim, né, que levaram a um grande massacre cometido pelo governo contra as manifestantes. Mas não era tão absurdo achar que a China se transformaria em uma democracia também. E se você vive nesse mundo em que os Estados Unidos acabam de ganhar a Guerra Fria, a Europa Leste acaba de se abrir e estão se transformando também em democracias. Polônia, Hungria, República Tcheca. Verdade. Cara, e as cenas do Muro de Berlim eram muito fortes, porque eram pessoas que, assim, evidentemente queriam fazer parte desse sistema político, etc. Os chineses estão começando o regime chinês estava bastante instável naquele momento. E não foi, assim, uma interferência americana, assim, era realmente uma manifestação orgânica em 89 que fracassou, mas muita gente achou, fracassou, mas no ano que vem vai dar certo. Então não era tão absurdo à época pensar que o mundo vai ser hiperglobalizado, geopolítica era coisa do passado, não vai ter mais grandes guerras. Economias todas super conectadas. Gente, a União Europeia estava dando passos reais para facilitar o fluxo de pessoas, de capitais, etc. Que sempre tinha um lado também ruim, como a gente descobriu claramente em 2008, porque o que a hiperglobalização também fez, ela reduziu mecanismos que governos tinham para reduzir a desigualdade, porque alguns se beneficiam muito de uma economia super aberta. Alguns setores ganham muito dinheiro. Então, conseguem eficiência brutal. Você consegue produzir no país onde é muito mais barato. Entendi. Então, as elites econômicas se beneficiaram mais do que... Porque se você aumentou era... essa distância entre os mais ricos e os mais Exato. pobres. Se você trabalhava numa fábrica que produzia celulares na Europa, né, fazendo um trabalho mais básico, o seu emprego acabou, porque aí todas as fábricas migraram, obviamente, para países onde tinha mão de obra mais barata, etc. Mas aquilo não era evidente nos anos 90. Sim. Então, não havia tipo uma Marine Le Pen, como agora na França, que provavelmente vai perder as eleições no domingo na França, mas que basicamente discorda
dos elementos-chave da globalização, diz que a França precisa se proteger mais, precisa fechar suas fronteiras, precisa ter mais autonomia sobre o que acontece dentro do país, porque dialoga com pessoas que perderam com a globalização, ou que acham que perderam com a globalização. Mas naquela época havia algumas poucas vozes dizendo, olha, cuidado, a gente precisa... Não é bem assim... Mas eram gente, vamos dizer, o comentário geral é não estraga a festa que a gente está tendo no nosso grande momento, né? Então, eu acho que esse ciclo acabou. E a nossa forma de pensar e de consumir, ele vem muito ainda desses anos 90. Total. Para nós é normal a gente trocar de celular toda hora, até a gente ter acesso a bens de consumo que são bastante baratos. A televisão nunca foi tão barata. Exato. Né? Então, isso claramente são coisas que, vamos dizer, são coisas que a gente não tivesse sem esse mundo hiper integrado. E tinha outra coisa que, diferentemente de toda a história, basicamente, você não tinha tensão entre grandes potências nos anos 90. Os Estados Unidos liderava a economia internacional, a Rússia era totalmente fragilizada. E a China nessa época? A China estava em ascensão, mas o consenso nos Estados Unidos era de que seria possível integrar a China no sistema econômico globalizado. Foi a primeira vez na história que a principal potência, em vez de atrapalhar e conter a potência em ascensão, acabou ajudando ela, porque havia tanta confiança por parte dos Estados Unidos que ninguém achava que a China em algum momento ia superar os Estados Unidos. Então, então assim, em retrospectiva, quem facilitou a ascensão chinesa foram os próprios Estados Unidos. É mesmo? Porque havia uma confiança tão grande. Por quê? Porque o país buscou a integração econômica com a China. Então, trouxe a China para dentro da Organização Mundial de Comércio, facilitou muito o investimento de empresas americanas na China. Por quê? Porque para os consumidores americanos ter acesso a bens baratos produzidos na China era uma maravilha. E também a classe, a elite econômica queria muito ter acesso à China porque tinha milhões de consumidores lá. Total, né? Estavam loucos para consumir, para comprar carros ocidentais. O próprio cinema, né? Exato, um mercado gigante. Só que essa crença de que isso ia continuar desse jeito, a China ia aceitar simplesmente se integrar nesse sistema sem querer ditar as regras, era uma falácia. Que era evidente que em algum momento a China, ao alcançar o poder econômico dos Estados Unidos, e agora está chegando perto, ia dizer, gente, tem algumas coisas que a gente gosta desse sistema, mas outras que a gente vai querer fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito. E outra, em termos de patentes, por exemplo, em termos de informações secretas industriais, etc., é óbvio que a China copiou muito. Do mesmo jeito que os Estados Unidos copiaram muito quando os Estados Unidos eram potência em ascensão no início do século XX. Também? Claro, da Inglaterra, da França. É o que uma potência emergente faz. É uma tática de guerrilha, entendeu? É normal, assim. Porque toda a legislação ainda não estava estabelecida. Então, tinha um monte de empresa chinesa, muita gente que viu milionário, viu um produto dos Estados Unidos, tirou foto, comprou produziu mais barato na China, sem se preocupar. Engenharia reversa. Total, entendeu? E aí até às vezes acabou produzindo um produto melhor, porque tinha uma escala que o cara nos Estados Unidos não tinha. Não tinha, né? Então, assim, era um pouco, vamos dizer, uma situação mais anárquica. Né? E isso acabou também facilitando aquele governo de continuar no poder, de não ter outras manifestações contra, né? Exato. Por quê? Porque vamos dizer, a grande proposta do Partido Comunista aos chineses você não tem direitos políticos, mas eu te dou direitos econômicos que você nunca teve na história. E nós, por exemplo, se a gente morasse na China, a nossa renda, na média, teria dobrado várias vezes ao longo da nossa vida. Então, o chinês que nasceu nos anos 80 viveu uma melhora de vida absurda, constante. É como se a gente estivesse nos anos... Sabe lembra daquele trechinho
quando o Brasil crescia 7%, 2009, 2010. Sei bem. Isso por 3, 4, 5 décadas. Cada par de anos você dobra a sua renda. Você consegue comprar um carro melhor, Isso comprar ninguém. um carro. Quem vai querer fazer alguma revolução lá Exato. dentro se tá... Exato. Então, a aposta americana que, ao ter mais dinheiro, os chineses iam também querer ter direitos políticos, não se cumpriu. Pelo contrário, o país tem hoje muito menos liberdade econômica, política do que nos anos 80. Esse grande consenso, vamos dizer, que nos Estados Unidos tem esse nome de pander-hugger, né? Ou seja, quem abraça o panda. Foi o nome dessas pessoas promovendo a integração maior com a China. Uma visão muito, vamos dizer, otimista, entre aspas. E isso começou a ruir no final do governo Obama, quando os principais negociadores americanos começaram a dizer, cara, a China não vai aceitar, vamos dizer, não deixará o mundo como ele está. Eles vão começar a querer superar os Estados Unidos, como qualquer grande Então, mas não era previsível isso? Porque a gente de fora... Em retrospectiva, sim. Mas na época também não dá para saber, né? Sabe quando você está... Eu acho que momentos de vitória são os piores momentos para aprender alguma coisa. Quando você perde, você aprende alguma coisa. Tem que reavaliar tudo, né? A vitória, depois do final da Guerra Fria, foi um momento de muito pouca reflexão, mas de triunfo, né? Então, o Bill Clinton era um presidente que tinha todo o poder nas mãos, tanto que ele trouxe esses países da Europa Leste para dentro da OTAN, porque se sentia super poderoso. Era um presidente com imenso poder de mudar a história, a geopolítica. Então, acho que isso fez com que, se você está muito otimista, muito confiante, você não vê certos riscos que seu comportamento está tendo. Então, isso demorou até lá 2012, quando os primeiros assessores do Obama falaram, cara, é possível que os Estados Unidos esteja cometendo um grande erro e a gente precisa mudar e conter a China do mesmo jeito que a gente conteve a Alemanha nazista e a Alemanha... Nesse nível os caras estavam alertando? Assim, a integração econômica é tão grande hoje que os Estados Unidos não tem mais como derrotar a China militarmente sem sofrer um impacto econômico brutal. O efeito colateral é imenso, né? Exato. Mas agora dominam pessoas que dizem, cara, a gente, por exemplo, não pode permitir que a China compre empresas de tecnologia no mercado americano. A China não impor um limite da entrada da China dentro dos Estados Unidos. Exato. Porque ela começou a comprar coisas, né? Começou a... Também as empresas de tecnologia na China têm uma grande vantagem, porque proteção de dados pessoais na China não é tão rigoroso como nos Estados Unidos. Então, por exemplo, é como se você tivesse um Uber na China e esse Uber consegue cruzar dados de uma forma que o Uber nos Estados Unidos não pode, porque você não pode, porque na China o cara consegue ver teu RG, tua renda, criminal e para onde você costuma ir, então consegue saber a partir do seu comportamento quando você pede um carro, que tipo de produto você gosta. Então teve uma sofisticação tecnológica na China que não tem no Ocidente, e isso em parte explica porque empresas como alguns aplicativos chineses hoje estão muito mais avançados do que aplicativos ocidentais. A Huawei, que produz componentes do 5G, não tem igual nos Estados Unidos. E os americanos hoje dizem que isso se deve em parte pelo fato porque a gente se abriu à China e os chineses não se abriram a gente. Por quê? A Google não consegue operar na China, a Facebook não tem na China, a Instagram não tem na China. Então, o que na visão americana os chineses fizeram? Se aproveitaram do conhecimento mais livremente disponível nos Estados Unidos, protegeram o seu próprio mercado e quando os produtos alcançaram uma sofisticação muito grande, soltaram esses produtos para o mundo. E você vê que o TikTok é mais sofisticado em termos tecnológicos, né? Tem uma inteligência artificial. Falam dessa inteligência artificial do TikTok que é absurda. Que é superior do ponto de vista tecnológico do que Instagram, do que o Twitter, né? E o mesmo se você olha alguns aplicativos chineses, eles estão acima do WhatsApp,
Você tem alguns aplicativos na China integrados que é tipo um WhatsApp, um LinkedIn, um Mercado Livre, um Tinder, tudo junto. Sei. E como é tudo junto, cruza dados de uma forma que, cara, ou seja, o Tinder chinês te sugere contatos a partir das suas compras no Mercado Livre, entendeu? Ou que tipo de balada, onde vai. Exato, entendeu? Isso no Ocidente ainda não tem. Então, tudo isso fez com que essa grande aposta que marcou nossas vidas dos Estados Unidos em não conter a China, mas em apostar que a China se transformaria não só numa economia aberta, mas numa democracia também.